Hebreus, capítulo 11, versículo 20 ao 22. Nos diz a palavra de Deus. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém. Aqui nós temos um tema chamado a confiança da fé. Eu sei, poderíamos colocar tantos temas, há tantas sugestões, mas vamos lidar com a questão da confiança da fé. No meditar da palavra da última vez que nós meditamos, nós podemos ver que a fé, ela nos faz crentes, e crentes até a morte. Esse foi o último tema que meditamos. Crentes até a morte. Nós precisamos entender que a fé é isto. Não é uma expectativa, não é como se fosse um salto no escuro, um talvez aconteça, mas morreremos todos nesta esperança, nesta convicção de que cremos que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Todas. Não são algumas, mas todas, ainda que morramos. Ainda que os nossos olhos não vejam o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Ainda que não vejamos. Nós vimos a fé dos patriarcas, nós vimos a vida da fé como uma fé que nos leva a peregrinar neste mundo, vaguear praticamente nesse mundo, como quem procura uma pátria, e uma pátria espiritual nas regiões celestiais, nas regiões do céu. Nós vimos a prova da fé, que muitas vezes sim, haverá de Deus, e na maioria das vezes virá testes de Deus para testar a nossa fé. Não para nos fazer sucumbir, nos fazer morrer, destruir-nos, nos fazer perder a esperança, não, mas para fortalecer a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Então as provações, os testes, as provas são realmente para nos levar para mais perto de Deus e nos apegar mais com Deus e estarmos assim mais confiantes no Senhor. Nós vimos, e dessa vez nós vamos ver a fé de Isaac no verso 20, nós vamos ver a fé de Jacó no verso 21, nós vamos ver a fé de José no verso 22. E nós vamos ver que todos em comum tiveram a fé que confia em Deus. Nos diz no verso 20 que pela fé, igualmente, Isaac, ele abençoou a Jacó e a Esaú, seus filhos. Nós temos isso registrado lá em Gênesis capítulo 27. Lá em Gênesis capítulo 27, há esse evento, há esse fato histórico, há essa manifestação
de esperança e de confiança no Senhor. E nós vamos ver em todos os 3 casos aqui de Isaac, Jacó e José, primeiro, a confiança no Senhor. Nós vamos ver também que há uma confiança que os levou a confiar no Senhor até a morte. Nós vamos ver também uma fé que abençoa a geração futura. Mas o que há em Isaac em específico, no tocante a esse verso 20, é que acerca de coisas que ainda estavam para vir, ele abençoou seus filhos. A razão pela qual Isaac abençoou os seus filhos foi com relação a coisas futuras, com relação a coisas que haviam ainda de acontecer. E que coisas eram essas, para não ficar em aberto? Nós ficávamos pensando assim: eu vou abençoar o futuro do meu filho, eu vou abençoar o futuro da minha filha, eu vou abençoar o futuro dos jovens, dos adolescentes, das crianças. A respeito de que é esta bênção? E nós vamos ver no verso 20 que a bênção que vem para Jacó e a Esaú é acerca das promessas de Deus. É acerca das promessas de Deus, sim. O que nós podemos desejar para os nossos filhos ou para a posteridade dos nossos parentes, as novas gerações, nós sabendo que nós sempre teremos pessoas que irão adiante de nós. Sempre haverá pessoas que estarão sempre adiante de nós, que sempre irão ultrapassar épocas além das nossas. Assim como foram os nossos pais, assim seremos nós e os nossos filhos, e assim por diante. Mas se há algo que podemos conceder pela fé àqueles que estarão indo adiante de nós, são as promessas de Deus. Para que se apeguem às promessas de Deus. A bênção de Isaac sobre seus filhos, ela contemplava uma promessa de um lugar prometido por Deus, um lugar de descanso, e que serviu de um lugar de descanso espiritual, que representou a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que nos garante agora um descanso espiritual, que nos garante agora um descanso eterno, que nos garante agora um descanso, uma paz, uma tranquilidade dentro de nós, uma paz com Deus, uma vida com Deus, e uma paz e um descanso que representa os céus, que representam o novo céu e a nova terra, que representam uma vida eterna com Deus pela fé no Deus que promete, pela fé no Deus que cumpre suas promessas, no Deus que manifesta o seu Filho no tempo e na história, pela fé no Cristo que veio e que garante a sua presença conosco, pois ele foi chamado de Emanuel, pela promessa que foi cumprida da vinda do Espírito Santo, que é o selo que nos garante a chegada firmes até o fim, que nos garante a chegada na posse da alegria eterna preparada para nós. Tudo isso a partir do Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas. Nós vemos Isaac abençoando a respeito dos seus filhos, sobre coisas que seus olhos não viram,
Coisas que ele sabia que aconteceria, mas ele não sabia quando, nem como. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente transmitiu isso para os seus filhos. Essa é a fé de Isaac. Vejamos, temos mais exemplos. Jacó, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, isso é significante. Isso aqui é importante. Ele estava para morrer. Abençoou cada um dos seus filhos. Cada um dos seus netos, os filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vejamos. A fé nos faz caminhar confiantes em Deus até o fim. Quando o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, é sobre isso aqui. Perseverar até o fim é permanecer firmes na esperança, ainda que não vejamos os dias, ainda que não vejamos o cumprimento, ainda que fechemos os olhos para este mundo, ainda que morramos. E vejamos, Jacó teve um fim tranquilo. Jacó teve um fim em paz. Jacó teve um fim sem qualquer desespero, qualquer desânimo. O que mais podemos encontrar nos nossos dias são pessoas que, na última instância, no último momento de suas vidas, são tomadas de pavor, são tomadas de terror, são tomadas de medo por causa da morte. Eu tive a experiência de encontrar um homem, no fim dos seus dias, um idoso, que ao evangelizá-lo, ao compartilhar a palavra de Deus com ele expressava claramente o seu medo da morte, o seu pavor da morte. E também, muito mais que isso, suas lutas com sua memória marcada pela arrogância, pela brutalidade, pela dureza de coração, pela maneira como ele tratava a esposa, filhos, amigos, todas as pessoas, a maneira como ele tratava o dinheiro, como uma das coisas mais preciosas de sua vida, mas que ele percebeu que no fim de sua vida, tudo aquilo era em vão. Sua vida marcada pelas divisões da família, sua vida marcada pelo rancor, sua vida marcada pela desunião. E de forma desesperadora ele me pedia para que eu fosse até sua filha, rogar a ela, pedir a ela que houvesse uma reconciliação antes que ele partisse. Então eu fui lá, cheio de coragem, tomei a frente, fui, procurei a filha, e foi muito difícil. Eu estive orando por ele e com ele, e o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu procurei, pela graça do Senhor, orientar aquele senhor desesperado no dia de sua morte, ou prestes para morrer. Não demorou muito e ele faleceu. Encontramos também pessoas acidentadas,
desesperadas, amedrontadas, vendo sua vida como um fio finíssimo que logo se rompe, e procurando de alguma forma expressar arrependimento, talvez pelo pavor da morte, tentando expressar alguma esperança. E, irmãos, é terrível, mas a vida de quem caminha com o Senhor, com fé e esperança, a vida de quem trilha uma fé até a morte, nos seus últimos dias, quando estiver para morrer, é um fim abençoador. É um fim tranquilo e cheio de paz e de palavras de bênçãos para a posteridade. Cada um dos seus netos, os filhos de José, ele os abençoou. E nós sabemos, os abençoou a respeito de coisas futuras. Os abençoou. E esse fato está registrado lá em Gênesis 48, 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. E assim os abençoou como povo de Deus. Como povo de Deus. Nós sabemos o quanto a vida de Jacó foi marcada por este nome, Jacó. Nós sabemos o quanto a vida de Jacó foi comum. Nós não temos nenhum homem aqui extraordinário. Nós temos homens comuns, como eu e como você. Como diz outros aí, comedores de farinha. Gente comum. Nós temos aqui Jacó em meio a este exemplo de fé, mas nós sabemos que o seu nome carregava um hábito, um costume, uma habilidade pecaminosa. Ele era o enganador. Ele levava a vida tirando vantagem sobre os outros. E ainda assim, isso não o levou para mais distante de Deus. Nos dias da força de nossa carne, nos dias da força de nossa carne que nos leve a pecar, porque não vem me chamar isso aí de fraqueza. Isso é a força da sua carne. Te leva a pecar. Nos dias da força de tua carne, que te levar a pecar, não se afaste de Deus. Pelo contrário, o busque em arrependimento, com fé e esperança. Jacó, ele está entrando naquilo que nós chamamos de galeria da fé, como exemplos de fé, ainda que ele teve essa marca durante anos de sua vida, até que o seu nome foi mudado pelo Senhor. Mas até então, ele foi este homem comum, fraco, comum, pecador, comum. Homem de fé, homem comum. E abençoou a sua posteridade. No verso 22, a fé de José, pela fé de José, próximo do seu fim,
fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Gênesis 50. Mas vejamos. Isso aqui está registrado em Gênesis 50. Irmãos, eu sei que poderíamos ter muitos exemplos de fé. Mas há uma razão pela qual estes homens estão sendo mencionados aqui. A nossa última meditação foi sobre crentes até a morte. E aqui nós temos exemplos de homens de Deus que foram crentes até a morte. Não somente quando nossa vida está em risco de morte, mas quando de fato a nossa vida está definhando. Quando as nossas forças estão indo embora. Quer seja na velhice, quer seja na juventude, um dia, este dia chegará. E nós precisamos trilhar essa caminhada de fé até este dia. Talvez para jovens esteja longe demais a velhice, mas não esteja longe demais uma doença, um acidente, não esteja longe demais um alto desespero, que a vida lhe pareça não fazer mais sentido e que a depressão lhe pegue e lhe faça perceber que morrer seja necessário e que seja o alívio. Como acontece com muitos jovens, desesperados, na angústia, pela incerteza futura, caem em um desespero profundo e atentam contra a própria vida. Sei que não é uma realidade entre nós, mas há sim casos assim, e que talvez sim estejamos sujeitos a passar por tais coisas. Doenças crônicas, doenças terminais, doenças incuráveis. Podemos sim. Acidentes terríveis, nos quais nos restam segundos para uma decisão, ou para uma despedida, para uma reflexão, qualquer outra coisa que seja na hora do desespero. Mas vejamos, José, próximo do seu fim, ele faz o seguinte, ele faz menção do êxodo. Ele conta a respeito de Deus. Você já parou para pensar? Ele não está desesperado. Ele está com seus olhos fitos, ligados em Deus, de maneira que ele vai falar sobre o Deus de Israel. Ele vai falar sobre o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Ele vai falar do Deus do braço forte. Ele vai falar do Deus que confundiu o faraó. Ele vai falar do Deus que poderosamente livrou o povo hebreu. Ele vai falar do Deus poderoso que guiou Moisés e Arão. Ele vai falar do Deus glorioso que salvou um povo oprimido pela escravidão. Ele vai falar de um Deus todo-poderoso. Ele vai falar de um Deus que prometeu e que cumpre. Ele vai falar de um Deus majestoso, cheio de glória, que preservou um povo durante a peregrinação no deserto. Nos dias do seu fim. Ele tem histórias do Deus que ele creu para contar. Deus que ele creu até o dia do seu fim. Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos.
E essa ordem quanto aos seus próprios ossos era que quando ele morresse, os seus ossos fossem levados para a terra de Canaã, a terra do Deus que promete. Isso enche minha boca de riso. Eu fico fascinado realmente com isso. E esse exemplo de José é tão fascinante, porque vejamos, qual de nós não passamos por momentos difíceis? Quem de nós aqui não passamos por tribulações? Quem de nós não passamos por angústias? Quem de nós, uma hora ou outra, não sofreu perseguição pelos próprios parentes, gente próxima? Quem de nós não fomos tentados por muitas vezes, de várias maneiras? Quem de nós não foi muitas vezes acusados justamente porque merecíamos e nos quebrantamos, ou muitas vezes nos endurecemos? Mas vejamos, quem de nós muitas vezes também não sofremos acusações e sofremos consequências das quais nós não somos culpados? José. Quantos de nós não vimos Deus transformar o mal em bem? Quantas vezes não passamos também por tribulações, sofrimentos que nós não vimos que fim levaria, mas depois contemplamos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, sim, foi para o meu bem. José! E ele está aqui, entre os da fé, porque nem os seus ossos estavam fora daquilo que era a promessa de Deus. Se eu morro, mas pega os meus ossos e leva para lá. É lá onde até os meus ossos devem estar, no lugar da promessa de Deus. E José creu. E José viveu esta vida de fé até a morte. Algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, que a fé ela é testemunhada por pessoas normais e não pessoas extraordinárias. Fulano, tá bem fulano, porque, né? Fulano deve estar mais próximo de Deus. Tira isso de tua cabeça. Não somos nós que nos... Assim que nós pensamos, estamos nos aproximando de Deus. Muito mais ainda, o Deus que se aproxima de nós. O Deus que vem até a nós. O Deus que habita entre nós. O Deus que enviou o seu Filho para habitar entre nós, para que víssemos a sua glória. Nós temos um Deus que se aproxima de nós, um Deus que vem até nós. Antes que pensemos que nós vamos até Deus, é Ele que vem até nós, é Ele que nos visita. É Ele que nos encontra. É Ele que nos busca. É Ele que nos resgata. É Ele que nos faz confiar nele. A única razão por que nós cremos e que nós temos fé nele é por causa dele. Não é por causa de nós. É por quem Ele é. É pelo Deus que nós cremos. Um Deus fiel às suas promessas. Não somos nós. É Ele. Isaac, nós podemos perceber que ele não foi um homem de destaque. Ainda que ele esteja entre os da fé, nós não vemos grandes coisas na vida dele. Nós vemos um homem comum na história de Isaac. Nós podemos ver muito mais na vida de Moisés. Nós podemos ver muito mais na vida de Jacó. Nós podemos ver muito mais sobre a vida de José. Mas Isaac não.
nós vemos alguém muito mais reservado. De qualquer maneira, tenhamos isso em mente. Vivamos uma vida de fé. Dentro da normalidade. Dentro da nossa vida comum, diária. Eu não faço grandes coisas. Eu acordo, levanto, cuido da casa. Eu não faço grandes coisas. Cuido do meu filho, dos meus netos. Eu não faço grande coisa. Eu trabalho, vou, volto, final de semana na igreja. Eu não faço grandes coisas. Sabe? Sim, você se mantém firme com Deus que te sustenta. Se você está aqui nessa manhã e por alguma razão tem visto a vida como sem sentido, volte-se para o Senhor. Não como diz a canção, segura na mão de Deus, mas vai a Deus em oração e diz: Senhor, me sustenta, me segura, não me deixa ir, me guarda, me preserva, me segura, me mantém firme nos teus caminhos, ainda que dentro da minha vida diária, rotineira, comum, eu viva uma vida que testemunhe fé por todos os meus dias. Vá ao Senhor em oração e peça a Ele. Segunda coisa, que a fé verdadeira é a que ensina a viver a vida toda confiando em Deus até a morte. E aqui nós podemos tomar uma perspectiva de ou que a gente acha que a nossa vida é longa daí por diante. Eu tenho uma vida longa daqui para frente. Eu tenho muita coisa para viver. Ou até mesmo naqueles que dizem: não, eu já vivi tantas coisas, daqui para frente são poucas coisas, ou até mesmo só canseiro e enfado, e daqui por diante eu sei que o meu fim é a morte. E qual seja a perspectiva, ou de longo prazo, ou de curto prazo, veja, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida aos pés do Senhor, com fé e esperança. Como diz a canção, rompendo em fé, lutando com esperança e confiança no Senhor, com a certeza que o Senhor é quem nos guarda, com a certeza que o Senhor é quem nos preserva, que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é o que nos salva, é o que nos garante, não somente ter um fim seguro e tranquilo, mas que a esperança não se vai. A esperança não se vai, pois o Senhor Jesus disse que aquele que cresce nele, ainda que morresse, viveria. E nós, ainda que morramos, com fé e esperança no Senhor Jesus Cristo, nós temos a garantia da vida e da vida eterna. Por último, a fé é confiar até mesmo nos piores dias, nas piores condições das nossas vidas, e em meio às grandes tentações. Não é à toa que está aqui o nosso exemplo, José. Ainda que você diga: eu não sei se eu aguento o tranco. Nós sim passamos por situações que dizemos: é demais para mim. Por que tanto comigo? E aí tome cuidado nesse tanto comigo, porque às vezes parece que gostaríamos que acontecesse mais com os outros. Por que comigo e com os outros não? Assim passa nas mentes das pessoas. Por que comigo e com os outros não? E talvez seja simplesmente uma péssima perspectiva de achar que nós estamos
sendo uma ilha e que as coisas só acontecem conosco. Quando podemos ter a oportunidade de nos ampliar a visão, nós podemos ver que as coisas são tão mais comuns quanto parece. Que todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por batalhas, tentações. Talvez não nas mesmas condições, não nas mesmas situações, cada um dentro de sua própria realidade, mas a família de Deus passa por estes caminhos áridos, secos, desertos, vales, tristezas, angústias. Mas nós somos vitoriosos pela fé, vitoriosos pela esperança, pela confiança no Senhor. E seja isso que marque as nossas vidas e não as nossas lutas. Que não vivamos choramingando pelos cantos. Comigo. Não, calma. Volta-te para o Senhor e diz: Senhor, me dá sustância, me dá forças, me anima, me fortalece, mantém-me confiante em Ti. Ainda que eu não tenha forças mais, ainda que eu não tenha ânimo mais, ainda que eu não tenha disposição mais, coragem, ainda que eu esteja como que no fundo do poço, que eu não mantenha a cabeça para baixo, mas a cabeça para o alto, esperando do alto o meu socorro. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mantenha-se de pé, olhando para os altos, olhando com a fé para o Senhor teu Deus. Se você está aqui nessa manhã e tem trilhado uma vida e acha que tudo já acabou, volta-te para o Senhor. Volta-te para o Senhor. Olha para o alto e saiba que Ele é o seu socorro, o teu único socorro. Mantenha-se firme. Creia no Salvador que o Pai enviou, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele é quem sarará o teu coração. Ele é quem restaurará a tua vida e te fará um crente fiel até o fim. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos. Senhor, vimos grandes exemplos de confiança pela fé. E nos ajuda, Senhor. Porque assim como os nossos irmãos hebreus estavam passando por tentações a voltarem atrás, abandonarem a fé em Jesus Cristo, abandonarem o Salvador Jesus, a voltarem à vida antiga. Muitas vezes também somos tentados a abandonarmos Jesus, abandonarmos a fé, a esperança, abandonarmos a comunhão da igreja, dos irmãos, abandonarmos a igreja, sairmos fora dos lugares que Deus nos coloca, que nos abençoa. E nos encontramos em aflições e tristezas profundas, em grandes tentações. Mas assim como José rompeu em fé, nos ajuda também, Senhor. Sabemos de nossas fraquezas, mas nos abre os olhos para não esquecermos do quanto nós somos fracos. Nós somos totalmente fracos. Não há nenhuma área de nossas vidas que venhamos nos gabar de que somos fortes ou de que estamos fortalecidos. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti morremos. Sem Ti pereceremos. Sem Ti nós não chegaremos ao fim. Mas eu te peço, Senhor,
desvenda os nossos olhos, quebranta os nossos corações e dispõe a nossa alma, nosso corpo, a manter a nossa esperança e a nossa confiança somente em Ti, até a morte, até o fim. Em nome de Jesus.